Oração. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor e nós pedimos a Tua bênção. Nós precisamos da Tua voz, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos, Senhor, da Tua bênção. Por isso encomendamos esse culto e a vida de cada um e a família de cada um à graça do Senhor. Nós queremos ser atraídos para o Senhor e nós queremos ter resiliência, perseverança, queremos ser fortes no Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. A obra de Deus somos nós aqui na terra. A obra de Deus não é o CNPJ, não é o projeto, não é toda organização contábil de uma igreja, de uma agência missionária, de um seminário. Em primeiro lugar, a obra de Deus somos nós. E a obra de Deus avança quando ela mantém o foco em Deus. A obra de Deus, que somos nós, avança quando nós mantemos o foco em Deus. Mas a obra de Deus passa por perseguições. Também surgem problemas administrativos. A obra de Deus também passa por heresias e também tem mal-entendidos e tem outras coisas que eu nem me lembro. Os apóstolos de Cristo andando com o Senhor, finalmente eles amadureceram e nós não vamos entrar nos detalhes. Finalmente, depois de muitos furos e situações, incredulidades, chegamos no livro de Atos, eles estão maduros, estão cheios do Espírito Santo e com muito conhecimento bíblico. O livro de Atos vai concentrar mais em Pedro e Paulo, porém faz referência aos 12 várias vezes. Eles chegam então no livro de Atos, estão maduros, estão cheios de Deus e eles são a obra de Deus. E conforme eles pregavam, principalmente começando em Atos 2, quando eles falaram em outras línguas, línguas existentes, Jerusalém habitava pessoas cujas línguas maternas não era aramaico, eram judeus que tinham ido para as festas judaicas, acabaram se mudando para Jerusalém. Eles falavam línguas de toda a região do Império Romano. Eles estavam lá em Jerusalém, eles receberam Jesus. Eles falavam aramaico, porém a língua materna não era aramaico. Eles falavam diferentes línguas. E no livro de Atos capítulo 2, aqueles 120 cheios do Espírito Santo, incluía os discípulos de Jesus, incluía a mãe de Jesus e as irmãs de Jesus, foram cheias do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo e falaram naquelas línguas, e as pessoas se converteram e foram batizadas, 3.000 pessoas. E a igreja era alicerçada, a igreja, o povo, que é a obra de Deus, era alicerçado no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E no capítulo 3 de Atos, um paralítico de nascença foi curado instantaneamente. Por causa disso, o Sinédrio era composto de 71 homens responsáveis, autoridades da religião judaica. Ali tinha o sumo sacerdote, tinha outros sacerdotes, tinha escribas da lei, tinha homens influentes da sociedade, e eles que batiam o martelo nas questões. E eles não gostaram que Jesus, que eles haviam crucificado, ajudado Pilatos da ordem para ser crucificado, tinha agora esses discípulos pregando e falando de Jesus, e ainda curando aquele paralítico. Chamaram Pedro e João para o Sinédrio, capítulo 4 de Atos. Estavam assim, não podiam negar o milagre, mas estavam querendo entender e coibir, e tentaram coibir. O apóstolo Pedro disse: aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês fizeram na ignorância, mas Ele ressuscitou dos mortos. Foi Ele que curou aquele paralítico. E vocês não vão pregar e não vão continuar. Pedro disse: olha, importa servir a Deus do que os homens. No capítulo 4 de Atos, eles estavam ali sendo perseguidos pelo Sinédrio. No capítulo 5 de Atos,
todos os 12 foram presos. E durante um determinado momento, um anjo do Senhor liberou os 12. Eles voltaram para o templo e pregando com ousadia. O Sinédrio deu uma ordem que eles fossem presos e açoitados. Tiveram os açoites judaicos e não açoite do Império Romano. Saíram ali daquele açoite alegres, porque Deus havia entendido que eles eram dignos para sofrer por Jesus, e continuaram pregando o Evangelho. A obra de Deus, que era eles, avançava. Tinha perseguição, mas avançava. Eles cresciam, perseverando no ensino, nas escrituras, na comunhão, na oração, no partir do pão. Tinha oposição, mas eles avançavam. No capítulo 6 surgiu um problema administrativo. A obra de Deus, às vezes surge problema administrativo. Não é perfeita, nós não somos perfeitos, tem que consertar. Não estavam distribuindo direito os alimentos para as viúvas, que eram agora cristãs, possivelmente tinham sido judias, ficaram viúvas. Então o alimento não chegava para as viúvas de origem grega. A língua materna era grego. Moravam agora em Jerusalém, ficaram viúvas em Jerusalém. Na distribuição de alimentos, vinha da lei de Moisés, amparar as viúvas e os órfãos, e a alimentação não chegava, o alimento não chegava para as viúvas de origem grega. Deu um problema administrativo. Os apóstolos ensinaram como eleger diáconos. Eles foram eleitos, eles tinham que ter bom testemunho, serem cheios do Espírito Santo. Resolveram o problema administrativo, mas a obra de Deus avançava. A obra de Deus tem perseguição, às vezes tem problema administrativo, tem que resolver, mas a obra de Deus avançava. Aí surgiu um homem chamado Saulo de Tarso. Ele era judeu de nascença e era cidadão romano de nascença. Eles usavam dois nomes. Na comunidade judaica, um nome judaico. Fora da comunidade judaica, outro nome. Na comunidade judaica ele era Saulo, Saulo de Tarso. Fora da comunidade judaica ele era Paulos, em português, Paulo. Ele era de família rica, de família influente, ele era romano de nascimento, ele falava latim, ele aprendeu a falar grego, que era a língua mais importante, mais internacional do Império Romano. Ele falava grego. Foi morar em Jerusalém, aprendeu aramaico, estudou com Gamaliel. Ele podia ler hebraico dos originais dos manuscritos. Era um homem erudito, um homem de muitas línguas, um homem de família influente, e ele entendia que ele tinha que conseguir cartas do sumo sacerdote e junto com um bando de homens perseguir aqueles que haviam deixado de frequentar as sinagogas para serem discípulos de Jesus. E quando ele perseguia, era duro. A pessoa apanhava ou morria. Você pensa que como ficavam as famílias dessas pessoas que amavam Jesus, estavam andando com Jesus, e agora chegou um membro da família todo assim, machucado pelo espancamento, ou até mesmo morto, e eles ficavam muito tristes. Em Atos capítulo 7, também orquestrado por esse Saulo de Tarso, morreu a primeira morte de um líder importante, conhecido, morreu o diácono Estevão. No capítulo 8 está escrito que eles enterraram Estevão com grande lamento, eles choraram muito. Obra de Deus que somos nós, enfrenta perseguição, às vezes enfrenta problema administrativo, tem que resolver, às vezes enfrenta perseguição de novo. Ficaram tristes, enterraram Estevão com muita tristeza. Mas foi exatamente por causa dessa morte de Estevão que eles, com medo da perseguição, foram para a Judéia, regiões da Judéia, evangelizando e levando pessoas para Jesus. Foi por causa da morte de Estevão que eles foram para Samaria. Filipe, no capítulo 8, chega em Samaria com milagres, expulsando demônios, e funda a igreja em Samaria.
Foi por causa dessa morte de Estevão que eles vão abrir igreja por todo o Império Romano, lugares muito longe. Quando eu estava na Capadócia, pelo Google Maps, eu fiz lá o cálculo, eu não, né, o satélite que fez, quantos quilômetros até Jerusalém, dava 1000 quilômetros. Só que Bitínia, ao norte, noroeste da Turquia, é mais longe ainda que a Capadócia. Eles levaram o evangelho até onde Judas perdeu as botas do Império Romano, por causa daquela morte de Estevão. A obra de Deus que somos nós avança quando nós focamos em Deus, mas tem problema sim, tem dificuldade sim, e para a surpresa de todos, possivelmente ninguém orou, apesar que Paulo posteriormente menciona familiares crentes. Talvez ele teve familiares crentes orando por ele, nós não sabemos. Para a surpresa de todos nós e na história, quando ele estava indo para Damasco, na Síria, com cartas para perseguir judeus que haviam se tornado discípulos de Jesus, então ao meio-dia estava muito claro, teve uma aparição de Jesus. Difícil de explicar esse sobrenatural, mas teve essa aparição de Jesus, e ele descreve, e ele fala nos seus testemunhos sobre essa aparição de Jesus. No livro de Atos ele fala, era uma luz que brilhava mais do que o sol, e era meio-dia. Ele ficou cego. O texto diz que todos caíram, nós presumimos que caíram do cavalo, porque eles não iam viajar de Jerusalém para a Síria, para Damasco, andando a pé, mas poderiam estar a pé, seja lá como for, eles caíram no chão. E o Senhor Jesus já começou dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que você persegue. E Jesus continuou dizendo, eu te constituí, presta bem atenção, um ministro. A palavra significa servo. Mas ministro da República Brasileira não é ministro do Judiciário, é ministro aqui da língua grega, que significa servo, significa um criado. Um criado, é huperetes nesse caso. Tem 6 palavras para servo no grego, nesse caso é huperetes, você é um criado. Ou seja, você é servo, mas servo como um criado. Você não é servo orgulhoso, dono da verdade, sabe tudo. Você é um servo e uma testemunha desse evento que está acontecendo aqui. Você vai falar para os outros que eu apareci para você. E você vai falar para os outros daquilo que ainda vou mostrar para você. Ele foi posteriormente arrebatado até o 3º céu. E ele aprendeu de Jesus diretamente. E o ensino dele nas Escrituras está totalmente alinhado aos demais apóstolos, testemunhas oculares de Jesus, e totalmente alinhado com os profetas. Ele aprendeu diretamente de Jesus. Ele era até um assassino, ele era um perseguidor. Jesus apareceu para ele e disse, eu te constituí um ministro, um servo, um criado, uma testemunha disso que está acontecendo, do que eu ainda vou te mostrar, e você vai falar para judeus e não judeus, e eu vou livrar você da mão deles. Turquia da Síria, não, em Damasco, na Síria, teve oposição, mas ninguém tocou nele. Ele foi para Jerusalém, pregou, ele era amigo do Sinédrio, e agora não era mais judeu, daquele jeito, tiveram que descer ele cesto abaixo, daquelas muralhas de Jerusalém. Uma parte existe até hoje, uma parte dessa muralha eu já andei sobre ela, e eu sei como é que desceu o cesto para o apóstolo Paulo ir até a Arábia. Na Arábia ele pregou, não temos detalhes, mas na sua lista de perseguição ele colocou que o rei Nabateu correu atrás dele, o perseguiu. Nabateu, essa região da Arábia que está ao sul de Israel, que hoje é a Jordânia. Ali na Antioquia da Síria ele não sofreu nada. Depois ele foi para a terra dos Gálatas, foi apedrejado na cidade de Listra, mas não morreu. Ele teve açoite em Filipos, mas não morreu. Por fim ele foi preso em Jerusalém e vai escoltado pelos soldados romanos que impediam
que aqueles religiosos fanáticos de Jerusalém o matassem, e foi até Jerusalém. Jesus disse na conversão dele: eu vou te livrar. Quer dizer que não vai levar pedrada, não quer dizer que não vai ser açoitado, mas eu vou te livrar. O que você vai fazer? Você vai anunciar o Evangelho. Atos 26, verso 18. Atos 26, 18 deve ser transmitido aqui. Você vai pregar o Evangelho, acompanha comigo, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora, o perseguidor será anunciador do Evangelho. O perseguidor agora será cheio do poder do Espírito Santo. O perseguidor agora vai proclamar o Evangelho e vai converter pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles tivessem perdão de pecados, na remissão de perdão de pecados do sangue de Cristo, e recebessem em Jesus a herança prometida. Herança prometida é viver eternamente com Deus na Nova Jerusalém, sem dor, sem sofrimento, é vida eterna em Cristo Jesus. Então, no capítulo 9 de Atos, o maior perseguidor se torna agora de Jesus. Depois de 3 anos ali na Arábia, ele passa por Jerusalém. Barnabé o apresenta para os outros, que eram testemunhas oculares. Ele foi recebido como do Senhor, não era mais perseguidor, era crente totalmente consagrado. Aí ele foi para Tarso, exatamente por causa dele. Exatamente por causa da morte de Estevão, a igreja continuava se espalhando. Em Antioquia da Síria surgiu uma igreja evangelizada por pessoas de Cirene e de Chipre que falavam grego. Uma igreja que o culto era em grego, o louvor era em grego, o testemunho em grego, tudo era grego. E aí os apóstolos ficaram sabendo e falaram para Barnabé de Chipre, que falava grego, a língua materna era grega: vai ver o que está acontecendo em Antioquia da Síria. Barnabé chegou lá, viu que tinha evangelistas como Barnabé, eram discípulos dos discípulos de Jerusalém, que estavam em Antioquia da Síria, levando muitas pessoas para Jesus. A igreja tinha evangelistas, a igreja tinha vários dons e talentos, mas faltava o Saulo de Tarso, faltava o apóstolo Paulo. Barnabé foi buscá-lo em Tarso, porque sabia que ele tinha uma chamada de ser o apóstolo dos não-judeus. Ele era ótimo no ensino bíblico, ótimo na exposição das profecias, com muito poder, com muita unção, milagre, expulsando demônios. Está escrito em Atos capítulo 11, que Barnabé e Paulo ministraram para uma numerosa multidão. Aquela igreja cresceu e nasceu porque ele estava envolvido na morte de Estevão. Agora no capítulo 11 de Atos, ele está ministrando para uma numerosa multidão, numa igreja que nasceu porque ele era perseguidor, mas agora ele é de Jesus, cheio do Espírito Santo. A obra de Deus avança. Se nós estivermos focados em Deus, a obra de Deus avança. Pode ter morte, pode ter perseguição, pode ter luta familiar, pode ter desemprego, pode ter enfermidade. Foque em Deus, a obra de Deus que somos nós avança. Se nós focarmos em Deus, tem perseguição, teve problema administrativo, mas a obra de Deus avança. Eles estavam focados em Deus. Atos capítulo 13, diz que eles adoravam a Deus em jejum. Os líderes de Antioquia da Síria, talvez com outras pessoas, resolveram marcar um culto e ficar no culto. Naquele culto eles estariam em jejum, adorando a Deus. E conforme adoramos a Deus, o poder de Deus se manifesta. E conforme adoramos a Deus, Deus se manifesta.
E eles estavam adorando a Deus, e o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ele tinha um chamado lá desde a conversão: você vai pregar para reis, você vai pregar para judeus e não judeus, eu vou te usar. Você vai converter pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Separa para a obra que vai começar. Ele já estava envolvido na obra, mas agora ele iria para regiões que ele nem tinha imaginado. Orando e jejuando, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, e eles foram, pegaram o barco no porto mais próximo, pararam na ilha de Chipre, no lugar chamado Salamina. Pregaram na sinagoga. Não está escrito que converteu alguém, parece que não converteu ninguém, parece que não surgiu nenhuma igreja ali em Chipre. Eles foram para Pafos. Em Pafos converteu o procurador, o procônsul Paulo Sérgio, que enquanto Paulo evangelizava e o poder de Deus se manifestava, essa autoridade estava se convertendo, mas tinha um mágico chamado Bar Jesus, que estava perturbando e querendo que o procônsul não se convertesse. O apóstolo Paulo olhou para esse mágico e disse: olha, você está se opondo à obra de Deus, você vai ficar cego por um tempo. E o homem ficou cego na hora, e o procônsul se converteu. A obra de Deus tem dificuldades, tem perseguições, às vezes problema administrativo, às vezes um mágico desse, um feiticeiro desse, porque chamava mágico, mas era feiticeiro mesmo, ficou cego na hora, quando uma ordem dada pelo Espírito Santo ocorreu, ele ficou cego na hora. Saindo de Chipre, se você olhar no mapa, que é o mar Mediterrâneo, aqui está Chipre, se você navegar sentido norte, você vai bater na Turquia, no sul, mais para o sudoeste da Turquia. Eles chegaram em Perge. Em Perge, João Marcos, que era jovem, desistiu da obra missionária, da equipe missionária, e voltou para Jerusalém. Na obra de Deus tem perseguições. Na obra de Deus somos nós. Na obra de Deus, às vezes tem problema administrativo, tem que resolver. Na obra de Deus, às vezes tem perseguidor que perseguindo, depois vira servo de Deus. Na obra de Deus tem pessoas imaturas que desistem de andar com Jesus, desistem de fazer aquela tarefa que Deus mandou, porque são imaturos ainda. Isso acontece. Na obra de Deus tem pessoas impacientes também. Às vezes alguém chega para mim e fala: pastor Silas, está o aluno aqui no Vale da Bênção, está dando um problemão. Eu falo assim: você não quer problema? Pede para o Pai, o Filho e o Espírito Santo se matricularem aqui, porque se nós vamos treinar líderes, se nós vamos chamar líderes, eles são jovens, eles serão imaturos. Jesus disse para Pedro: você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Sabe o que é cordeirinho? Uma ovelha que está mamando ainda. Pessoa mais imatura possível, apacenta, anda junto, discipula, ora, aconselha, caminha junto. Se ama o Senhor, tem que apacentar os cordeirinhos do Senhor, sem murmuração, sem reclamação. Depois Jesus perguntou para Pedro: você me ama a segunda vez? Aí ele falou: pastoreia minhas ovelhas. Porque não é só cordeirinho que tem problema, as ovelhas, que somos nós, todos nós temos nossos problemas. Pastoreia as minhas ovelhas. E na terceira vez, Pedro ficou triste. Jesus perguntou: você me ama a terceira vez? Pedro ficou triste e falou: o senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe que eu ia negar o Senhor, mas uma coisa é certa: o senhor sabe que eu amo o Senhor. O senhor sabe que eu amo o Senhor. Aí o Senhor falou: apacenta as minhas ovelhas. Se alguém reclamar de alguma pessoa aqui nessa igreja, não vem reclamar comigo, porque eu vou dizer a mesma coisa. Uma vez alguém me perguntou: pastor, como é que você tolera tal pessoa? Falei: porque Jesus disse: se você me ama, pastoreia as minhas ovelhas. A gente não tem paciência com as pessoas, porque elas são meio complicadas, ou seja lá o que for, elas têm os seus problemas,
e a gente não tem paciência, então nós não amamos o Senhor. E se o Senhor nos chamou e a obra de Deus somos nós vamos ter que caminhar com as pessoas que desistem, que desanimam, e agora nas redes sociais é um tal de falar: eu ia na igreja, não vou na igreja mais, eu cuidava de criança, não cuido mais, eu cantava no louvor, não canto mais. São pessoas imaturas, alguém precisa caminhar com elas e ajudar. Você me ama, pastoreia minhas ovelhas, porque vai ter desistências. Teve essa desistência. Aí eles continuaram, agora entraram na terra dos Gálatas, pregaram em Antioquia da Pisídia, converteu pessoas, mas teve perseguição, que eles tiveram que sair. Eles foram para a cidade de Icônio. Estava indo mais ou menos bem, aí chegou a perseguição de Antioquia da Pisídia, mexeu a cabeça do povo lá, eles tiveram que sair. Quando eles chegaram em Listra, é uma história muito bonita, em Atos, eles foram recebidos como se fossem deuses gregos. Não vamos entrar nos detalhes, por causa da cura de alguém, da libertação de alguém. Aí Paulo estava sendo adorado como deus grego, ele falou: não sou eu, nada, falou do Senhor, estava uma beleza. A perseguição de Antioquia da Pisídia, de Icônio chegaram. Para resumir a história, Paulo foi muito apedrejado, foi considerado que estivesse morto ali. E essas pedradas deixaram marcas, e aonde cortou, produziu cicatrizes. Mas ele levantou e continuou firme, porque a obra de Deus que somos nós avança se focarmos em Deus. Aí eles voltaram dessa primeira viagem missionária, chegaram em Antioquia na Síria, onde eles tinham pregado para uma numerosa multidão. O que você acha que aconteceu lá? Tinha entrado uma heresia. Heresia parece que está certo, mas está errado. Heresia cita versos bíblicos, mas está errado. Heresia parece que tem base bíblica, mas está errado. A heresia é: os não-judeus precisam observar a lei de Moisés para serem salvos. Para isso eles têm que ser circuncidados, guardar o sábado e celebrar todas as festas judaicas. Se eles não se tornarem judeus, eles não podem ser salvos. É a mesma coisa que dizer que tem dois caminhos para Deus: Jesus e a lei de Moisés. A lei de Moisés, que é boa, que foi dada a Deus, a Moisés, é os 5 primeiros livros da Bíblia, é boa, não salva ninguém, que ninguém consegue obedecer plenamente a lei, mas a lei indica que é pela graça. Quando a pessoa se arrependia, o inocente animal que simbolizava Jesus morria no lugar do pecador, porque é pela graça. Isso ia se cumprir através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A lei é boa, mas ela não salva ninguém. Se alguém fosse judeu e quisesse circuncidar os filhos, como sinal da aliança, poderia fazê-lo, não para ser salvo. Se alguém quiser celebrar a Páscoa judaica, como organizamos aqui no Vale da Bênção, uma vez por ano, é um jantar. Se você quiser participar, tem que pagar o jantar. E a Páscoa judaica, quando bem entendida, simboliza Jesus. Se você quiser participar, participa, paga o jantar, e é muito bom aprender Jesus na Páscoa judaica. Mas não celebre a Páscoa judaica pensando que é necessário para ser salvo. Para ser salvo, é necessário se arrepender dos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o único caminho para Deus. Se você quiser celebrar alguma Páscoa judaica alguma festa judaica devido ao entendimento bíblico dela, não tem problema, mas não vai celebrar pensando que você vai ser salvo. Quem salva é Jesus. Barnabé e Paulo discutiram com essas pessoas que chegaram de Jerusalém, citando a lei de Moisés, citando versos bíblicos, mas era heresia, porque colocava Jesus em segundo lugar. Eles discutiram com eles: isso é heresia, isso não está certo, o caminho para Deus é Jesus. Foram para Jerusalém com esse problema, acompanhados de Tito e de outros. Chegando em Jerusalém, Paulo, Barnabé, Tito e outros foram muito bem recebidos pelos 12, pelos presbíteros. Teve grande alegria, e eles apresentaram o pepino. Nós estamos com pepino no campo missionário, e o pepino aqui é esse: todos eles concordaram, quem salva é Jesus.
Nós não vamos entrar nos detalhes de Atos 15, senão esse sermão vai até 1 da manhã. Não, nós não vamos entrar nos detalhes. Em Atos 15 eles decidiram: quem salva é Jesus. Imagina o perseguidor do capítulo 7, que agora fez viagem missionária com Barnabé, discípulo dos discípulos, agora com os apóstolos que eram testemunhas oculares de tudo, decidindo juntos: quem salva é Jesus. Eles voltaram para Antioquia da Síria. Sinta o problema. Se Paulo e Barnabé chegam lá sozinhos dizendo: a decisão é essa, eles falariam: você manipulou informações. Mas eles chegaram com Judas e Silvano. Silvano é o Silas da Bíblia, porque o Silas da Bíblia, a palavra Silas é contração de Silvano. Chegaram com Judas e Silvano e cartas dos apóstolos, testemunhas oculares. Eles conheciam Judas e Silas, porque os fundadores da igreja em Antioquia da Síria eram discípulos dos discípulos, assim como Judas e Silas. Ali estavam então pessoas que eles conheciam, trazendo cartas, e leram a carta em Antioquia da Síria. Irmãos, por causa dessa heresia, tem quase 1 bilhão de crentes hoje no mundo. E esses crentes não judeus, porque só tem 200 mil judeus que confessam Jesus como Senhor e Salvador, mas tem 1 bilhão que não são judeus. 1 bilhão de pessoas de outros povos, de outras línguas, como estava profetizado que as nações iam receber o Jesus. Este 1 bilhão é salvo por causa da decisão de Atos 15. Este 1 bilhão não está circuncidando os filhos. Este 1 bilhão não está celebrando festas judaicas. Se quiser celebrar, celebra, mas não é doutrina principal. Este 1 bilhão está firme na salvação da decisão de Atos 15. Quem salva é Jesus. Aquela heresia era um problema, mas aquela heresia gerou uma decisão que influencia o cristianismo todos esses séculos. A obra de Deus avança, é só focar em Deus. A obra de Deus avança. Tem perseguição, às vezes tem problema administrativo, às vezes o perseguidor vira o abençoado, às vezes tem heresia. A obra de Deus avança. E agora, por causa dessa carta, eles tinham que ir para a terra dos Gálatas lendo as mesmas cartas. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Por causa dessa heresia que gerou a carta, que está influenciando o mundo cristão até o dia de hoje, no caminho de passar pela terra dos Gálatas, encontraram Lucas. Atos 16, Lucas passa a escrever na primeira pessoa do plural: nós isto, nós aquilo, agora nós navegamos para cá, agora nós paramos aqui. Lucas entrou na equipe missionária de Paulo, porque Paulo encontrou Lucas quando ele teve que voltar na terra dos Gálatas. E Lucas depois escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e foi testemunho ocular dessa última parte da vida do apóstolo Paulo. E ele tinha informações daquela outra parte, porque ele acompanhava pessoalmente Paulo, Barnabé, e conheceu também os apóstolos, testemunhas oculares. Lucas entrou na equipe missionária. A partir daí, voltando da terra dos Gálatas, Timóteo entrou na equipe missionária. Mas aí deu um problema. Você quer ver problema? É só ver crente. Não, ser humano dá problema, não é só crente não. Aí Barnabé, que era tio de João Marcos, que havia desistido, disse assim: nós vamos fazer a segunda viagem missionária, João Marcos tem que ir junto. Barnabé estava certo. Paulo não queria de jeito nenhum. Você lendo em português e você consultar no grego, eles quebraram o pau. Quebraram o pau mesmo. O sangue subiu. Eles quebraram o pau. E foi cada um para um lado. Quer saber? Paulo estava errado. A gente não pode abandonar os imaturos. Eles nunca mais andaram juntos. Eles quebraram o pau. Você vai lendo o livro de Atos, o apóstolo Paulo nunca mais pisou na ilha de Chipre. A história da igreja diz que Barnabé foi para Chipre e fortaleceu a igreja em Chipre. E a gente sabe pelo Novo Testamento que ele acompanhou João Marcos. Ele não desistiu daquele jovem. Sabe o que aquele jovem se tornou?
ele se tornou o primeiro autor do Evangelho segundo Marcos, porque Barnabé não abandonou João Marcos. E porque João Marcos escreveu o Evangelho segundo Marcos, que foi morador de Jerusalém e testemunho de muitas coisas sobre a pessoa e a obra de Jesus, e andou também com os apóstolos testemunhas oculares, ele escreveu o Evangelho segundo Marcos, e porque ele escreveu segundo Marcos, posteriormente Mateus escreveu o Evangelho segundo Mateus, baseado em Marcos, ampliando o que ele sabia que tinha que ampliar, e depois Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas, baseado em Marcos e ampliando o que ele tinha que ampliar, porque Barnabé não desistiu do jovem imaturo. As obras de Deus têm quebra-pau, de vez em quando quebra o pau, irmão. Por causa de personalidades, ou então carnalidade, um quer mandar mais do que o outro, eu quero ser o bispo, eu quero ser apóstolo, eu sou eu que sou eu. Aí briga nas eleições das denominações, das igrejas, que ele quebra pau. Coisa lamentável, o apóstolo Paulo estava errado. Mas o Novo Testamento deixa bem claro que ele consertou. Nós não temos os detalhes que ele consertou, porque João Marcos voltou a andar com ele e foi muito útil. Mais tarde, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu para Timóteo: me envia João Marcos, ele é muito útil. Naquele momento Paulo deu um problemão, mas ele consertou. E porque Barnabé não abandonou João Marcos se tornou um companheiro depois de Paulo, muito útil. E não só isso, ele escreveu o primeiro relato da pessoa e da obra de Jesus, que gerou 2 outros relatos, porque Barnabé não abandonou João Marcos. A obra de Deus tem perseguição, às vezes problema administrativo, tem que consertar, às vezes heresia, tem que combater, tem que ter paciência com os imaturos, e às vezes tem quebra-pau condenáveis. O apóstolo Paulo estava errado, e a gente espera que o Espírito Santo constrange as pessoas erradas dos quebra-pau errado, seja no casamento, seja lá onde for, que Deus conserte, que as pessoas se arrependem, porque a obra de Deus que somos nós, às vezes a gente quebra o pau, né, irmão? A gente quebra o pau. A obra de Deus que somos nós avança quando nós focarmos no Senhor e na sua palavra. Aí eles fizeram a segunda obra missionária, a segunda viagem missionária. Chegaram em Filipos, tiveram direção de Deus, eles eram consagrados, eles oravam até Deus falar, e às vezes errava porque errava. Chegaram em Filipos, para resumir a história, converteu Lídia e toda a família, converteu Epafrodito. Paulo foi açoitado, ele era cidadão romano, ele não podia ser açoitado pelo Império Romano sem julgamento. Ele ameaçou processar o povo lá, o povo ficou com medo, mas ele teve que ir para Tessalônica. Ficou 3 semanas, fundou a igreja, foi para Bereia, rápido fundou a igreja, perseguição para todo lado, ameaças para todo lado. Ele foi para Atenas sozinho, levou Dionísio e Damares para Jesus, chegou em Corinto, ficou 1 ano e meio, discipulou Priscila e Áquila, ficou 1 ano e meio. Jesus falou para ele em Corinto, fica nessa cidade, fale e não te cales, eu tenho o povo aqui. Ele salvou as pessoas mais promíscuas que você pode imaginar, iguais àquelas que você vê nas passeatas aí do Brasil. Salvou pessoas dessa natureza. Foi firme. Os coríntios eram mão de vaca. Ele não contribuía com a obra de Deus. Quem mandava oferta para ele eram os filipenses, os tessalonicenses. Os coríntios eram mão de vaca. E era um problema com pessoas que tinham muito problema de santidade, de promiscuidade. Ele aguentou firme, mas foi por causa dessa igreja problemática que 1 de Coríntios e 2 Coríntios, 2 cartas muito profundas e muito longas, onde tem um ensino sobre a ceia do Senhor, elas tiveram que ser escritas naquele tamanho de cartas e naquela profundidade, porque a igreja era complicada. A obra de Deus cresce, a obra de Deus avança, mesmo que tenha igreja complicada, mesmo que tenha problema, mas tem que focar em Deus. Para resumir a história, por fim ele vai para Éfeso, tem um grande avivamento, teve ameaças lá, o
depois da terceira viagem, ele é preso em Jerusalém. Ele foi avisado pelo Senhor que seria preso. Ele iria então pregar para reis. Aí ele vai até Roma pregando para reis. Resumi a história do livro de Atos. Acabei de resumir. A obra de Deus avança. Quem é a obra de Deus? Nós. Quem tem problema? Nós. Quem às vezes tem problema administrativo? Nós. Quem que quebra o pau de vez em quando? Nós mesmos. Quem que enfrenta heresia? Nós. Mas foca em Deus. Foca em Deus, que a obra de Deus vai avançar. Como eu sou obra de Deus, eu quero receber oração. Vou chamar o pastor Armando para orar por nós. E quem é obra de Deus aqui está no perrengue, eu quero chamar para você vir à frente. Se a obra de Deus está no perrengue, vem aqui na frente, o pastor Armando vai orar por nós. Eu sou obra de Deus, estou no perrengue, eu vou descer aqui, ele vai orar por mim. Quem mais está no perrengue aqui? Obra de Deus no perrengue, está com problema mesmo. Vem aqui para frente, o pastor Armando vai orar por nós. Aleluia. Meu Deus, só eu que estou no perrengue. Só eu, Carlos Aimar. Quem mais está com problema? Vem à frente. Os demais pastores, vem à frente também. Vocês vão passar orando por nós, que nós estamos no perrengue, irmão. Nós estamos na luta. Quem mais está na luta aí, vem para frente. Não fica com vergonha, não. Agora é hora de focar em Deus. Agora é hora de orar. Agora é hora de clamar. Não é hora para ficar com vergonha, não. O culto é hora de clamar. Você está no perrengue, vem para frente. Não fica com vergonha. Os que não estão nessa luta toda, aí do banco você ora por nós. Aí do banco ora por nós. Se quiser chegar mais perto e orar por nós, aí a turma aqui da esquerda vai unir com a turma da direita. Aleluia, glória a Deus. Só na igreja a esquerda e a direita une. Vem aqui, vem unindo aqui, esquerda e direita. Não deixa vácuo aqui não. Chega aqui, só na igreja. Pode vir, gente, em nome de Jesus. Vai andando, vai juntando, irmão Marcos, Rogério, pastor Rogério, para juntar aqui, para juntar aqui. Só na igreja aqui, esquerda e direita junta. Aleluia. Pastor Rogério, vem aqui, pastor Rogério, nós juntos aqui. Pastor Armando vai orar por nós. Falta só o centrão. Eu vou descer aqui no centrão, porque sou meio em cima do muro mesmo. A paz seja com todos. Vamos orar nesse instante em nome de Jesus. Depois dessa abençoada palavra que ouvimos, essa alimentação, nutrição genuína dos céus, vamos orar. Vamos orar. Eu também preciso de oração. Todos nós precisamos de oração. Eu não estou isento também. Precisamos, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, venha nos abençoar nesta noite. Oh Pai, estamos aqui nesta coinonia santa. Oh Pai, nessa reunião, oh Pai amado, dessa família dos congregados do Senhor, precisando da Tua graça e misericórdia e compaixão. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Sem Ti não somos nada, nada podemos fazer. Pai, venha nos ajudar. Tem compaixão e misericórdia, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, ajuda-nos, Senhor. A cada dia, meu Deus, precisamos da Tua graça, nos levantando e nos ajudando e nos orientando, ó Pai amado, nos nossos caminhos. Pai, que haja liberdade agora para o Teu Espírito Santo agir, para o Teu Espírito Santo fruir, para o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, falar em nosso meio através da oração. Vem com o Teu poder, Senhor, vem nos ungir com a Tua graça, com a Tua unção. Ó Espírito Santo, flui em cada vida nessa hora, em cada coração nesse momento, trazendo paz, Senhor, trazendo alegria, trazendo unção, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo soluções de problema. Que haja cura nesse momento, que haja liberdade para o Teu Espírito operar, que haja libertação,
Ó Deus amado, abençoe cada vida aqui que estão representando a sua casa, representando o seu lar, representando a sua família. Abençoa cada lar agora, através de cada vida aqui presente. Visita cada lar agora, Senhor, levando paz, levando cura e libertação, restaurando os casais, levando a união entre os casais, a união entre pais e filhos. Ó Deus amado, leva a bênção do céu sobre as famílias, a cura aqueles que estão doentes em casa, aqueles que estão enfermos em casa, através de cada um de nós. E todos nós temos família, todos nós temos lares que precisa ser visitado por Ti, Senhor. Visita agora os lares de cada um agora, levando libertação e cura e salvação, resolvendo e solucionando os problemas. Abençoa, Senhor amado, a vida espiritual, a vida material, a vida financeira, ó Deus, de cada um, a vida conjugal, a vida familiar. Abençoa de uma forma gloriosa. Abençoa o emprego de cada um, o trabalho de cada um, a profissão de cada um. Vai abençoando, dando graça, vitória, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja em geral. Derrama a Tua unção nessa igreja do Vale da Bênção, a cada membro dessa igreja. Visita com libertação, com cura e salvação cada membro dessa igreja que estão agora nos lares, doente e enfermo, na UTI nesse momento, nos hospitais. Ó Deus amado, leva cura e libertação. Haja liberdade, meu Deus, para o Teu Espírito agir nessas vidas, que essas vidas sejam visitadas agora pelo Teu poder de cura e libertação, salvação e libertação, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, não podemos deixar de orar pela nossa nação. Diz a Tua palavra lá em Jeremias 29:7, que nós devemos orar pela paz na nossa nação. Se a nossa nação tiver paz, nós teremos paz. Oh Deus, apazigua a nossa nação. Estamos chegando, ó Pai amado, de datas de decisões, ó Deus, que precisa ser tomada. Decisões, ó Deus, para o bem ou para o mal. Que Tu ponha a Tua mão de poder agora, Senhor, na nossa nação brasileira. Sara a nossa nação, cura a nossa nação. Toda a liderança do nosso país, vem abençoar, ó Deus amado, o nosso país, a nossa nação, o nosso estado, ó, as nossas cidades, as comarcas. Vem abençoar, Senhor, os nossos governantes. Ó Deus, abençoa todos eles. Derrama da Tua unção, da Tua graça sobre eles, Senhor. Ensina os nossos governantes a liderar o nosso país no temor de Deus, na unção de Deus. Ó Deus amado, ó Deus, não infringindo os Teus caminhos, Senhor, a Tua palavra. Ó Pai amado, abençoa a nossa nação. Oh, cura a nossa nação. Oh Deus, em nome de Jesus, o país tão abençoado que é o nosso Brasil, vem abençoar, Senhor, de uma forma especial. Deus de poder, coloca no comando do nosso país pessoas que tenham temor de Ti, Senhor, pessoas que tenham amor pelas famílias, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, pessoas que tenham, ó Deus amado, ó Deus, união com a verdade que é a Tua palavra, Senhor. Vem abençoar, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, por toda a nossa nação brasileira, por todas as famílias aqui apresentadas por cada um de nós. Que Tu abençoe, cure, liberte, sare e salve, em nome de Jesus. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. E vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Se alguém quiser ainda oração com imposição de mãos, irmãos, se alguém quiser oração com imposição de mãos,
logo terminando o culto, estaremos aqui na frente para orar por todos aqueles que querem ser abençoados através ainda da imposição de mãos. Em nome de Jesus, neste momento, glórias. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos.
Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos. Vamos encerrar em nome de Jesus esse culto. E lembrando novamente aqueles que quiserem oração com imposição de mãos, estaremos aqui Glória a Deus. encerrando o culto para orar por cada pessoa em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por tudo o que aconteceu aqui nesta noite. Ó Deus, agora pedimos a Ti que Tu leva cada um de volta para a sua casa, os seus lares, livra de acidente, de todo perigo, de todo mal, dando uma noite de paz, um sono doce, tranquilo e reparador, guardado nas Tuas mãos, e uma semana de muita paz, muita vitória, soluções que precisam ser resolvidas essa semana. Resolve, Senhor, da melhor maneira para cada um nesta manhã. Ó Deus, nesta semana, venha abençoar poderosamente o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Este culto foi aberto no Teu nome, Senhor. Aleluia. E no Teu nome está sendo encerrado. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, esteja na sua casa, esteja na sua família, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Graças.